Fala, minha guilda jurássica, aqui quem fala é o Dino, e tamo de volta com mais um vídeo. Os fósseis contam umas histórias que mudam completamente a imagem que a gente tem dos dinos. Quando os paleontólogos começaram a analisar de perto os crânios de tiranossauros, eles perceberam que tinha um montão deles cheio de buracos e cortes feios. E essas marcas de mordida não eram de uma luta com outra espécie, e sim com outros T-Rex, basicamente um friendly fire contra os integrantes da própria guilda. O detalhe mais bizarro é que em vários casos o osso tinha cicatrizado, mostrando que o animal sobreviveu depois de tancar uma dentada do T-Rex no meio da fuça. O crânio mais famoso com esse tipo de evidência é o Stan. Ele tem furos que batem exatamente com o tamanho e o espaçamento dos dentes de tiranossauro. A mordida foi tão forte que atravessou parte do osso, e o mais doido é que a ferida cicatrizou e o bicho ainda viveu por um bom tempo depois. Quando os paleontólogos juntaram mais fósseis para comparar, eles repararam que era um padrão que se repetia. Já acharam centenas de crânios de tiranossauro com marcas parecidas. Isso mostra que não era um acidente, e sim algo muito comum na rotina social deles. Ao invés de mostrar a força com dança, canto ou algum outro jeito, os tiranossauros pareciam resolver as tretas do jeito mais direto possível, mordendo a cara um do outro. O resultado era um bando de tiranossauro adulto usando a skin de cabeça toda furada e cicatrizada. E além dessa mania de ficar mastigando o rosto dos amiguinhos, também tem evidências que eles comiam carne de outros tiranossauros. Já apareceram vários ossos com marcas claras de alimentação. Até os ossinhos magros como os do pé mostram sinais de que foram raspados até não sobrar nada. A conclusão é que quando a fome batia com força, os tiranossauros não queriam nem saber e partiam direto para o canibalismo. Mas quem ganhou o título oficial de primeiro canibal confirmado foi o Majungasauro, de Madagascar. Os fósseis entregaram a prova logo de cara. Eram ossos com marcas que encaixavam perfeitamente nos dentes dessa build. O espaçamento, a profundidade e até as ranhuras da serrilha eram iguais. Não tinha como negar que isso era friendly fire da guilda dos Majungasauros. Um dos fatores que provavelmente contribuiu para isso foi o mapa que eles jogavam. Era um ambiente seco, quase um deserto. Então, com pouco alimento disponível, a solução acabava sendo não desperdiçar nada, nem mesmo os membros da própria guilda. O histórico das partidas mostra que isso não aconteceu só uma vez. Tem um montão de restos de Majungasauros que apresentam as mesmas marcas, reforçando que esse comportamento era comum. A gente também consegue observar casos parecidos nos animais de hoje em dia, como por exemplo o Guppy, que come os próprios filhotes sem pensar duas vezes, além de outros bichos que fazem isso quando a situação fica difícil. Então, por mais brutal que pareça, é só uma estratégia de sobrevivência que sempre existiu na natureza. E essa mesma lógica aparece em outros lugares do mundo. No Colorado, por exemplo, existe um sítio fóssil chamado Mygetmuricary, onde foram escavados mais de 2.000 ossos, e 1/3 deles tem marcas de mordida. E o mais interessante é que muitos dos ossos mordidos não eram partes cheias de carne, eram vértebras, dedos e outros pedaços que não servem nem para tampar o buraco do dente. Isso sugere uma situação de seca pesada, com os dinossauros aproveitando cada pedacinho de carcaça que aparecia. E entre esses ossos, a maioria era de alossauro mastigado por outro alossauro, mostrando que eles já tinham abandonado os laços sociais e entrado no modo de sobrevivência. Apareceu também um caso que foi mais pessoal. Um fóssil de Daspletossauro, parente próximo do T-Rex, mostra uma sequência cheia de desgraça. Primeiro, ele levou várias mordidas na cara enquanto ele estava vivo. Os ossos mostram cicatrização, então dá pra saber que ele tancou vários ataques desse tipo. Só que depois de morrer, outro Daspletossauro passou por lá e simplesmente farmou a carcaça dele. As marcas no esqueleto mostram que dessa vez não teve cicatrização e ele morreu de vez. Ele basicamente passou a vida inteira apanhando e no final ainda virou loot para outro jogador da mesma guilda. Muitos tiranossaurídeos de diferentes espécies apresentam as mesmas cicatrizes no rosto. Parece que naquela época todo adulto era obrigado a colecionar dentada na cara. Era normal ter a cara toda marcada, como se fosse um mural mostrando toda a treta que você já passou na vida. E para não ficar parecendo que todo dinossauro era um psicopata que metia o dente na cara do outro, vamos falar sobre um caso que confundiu os paleontólogos. Durante muito tempo, o Coelophysis ficou com a fama de canibal. Isso porque alguns fósseis mostravam os ossos pequenos dentro da região do tronco dos adultos. A princípio, os cientistas pensaram: caraca, meu irmão, esse bicho estava comendo os próprios filhotes. Só que anos depois, eles analisaram de novo com bastante cuidado e descobriram que aqueles ossinhos na verdade eram de outros animais, como lagartos e crocodilos. E para completar, em alguns fósseis os ossos dentro do tronco na verdade eram esqueletos de jovens que estavam por baixo, sobrepostos na hora da fossilização. Ou seja, o coitado do Coelophysis ficou injustamente com fama de devorador de filhotes por décadas. Agora na Argentina apareceu um achado interessante. Opa! Você sabia que canais pequenos como o meu precisam muito da sua inscrição e da sua joinha para conseguir crescer?
Então corre ali e clica nos botõezinhos ali embaixo para me ajudar. E se você chegou nessa parte do vídeo, escreve aí nos comentários se você já conhecia esse lado sombrio dos dinossauros. E vamos continuar com o vídeo. Um depósito com pelo menos 7 esqueletos de Mapussauros. Tinha idoso, adulto e jovem, tudo junto. Esse tipo de mistura de idades não costuma acontecer por acaso, então provavelmente era um grupo de predadores que vivia farmando junto. Se você levar em conta que eles tinham em média 10 metros de comprimento cada um, a gente com certeza pode assumir que eles gostavam de caçar presas grandes. O alvo deles provavelmente era um Argentinossauro, o dinossauro que tinha uma das maiores builds terrestres que já existiu. Se algum Mapussauro louco tentasse solar o grandão, seria suicídio, mas um grupo de 7 podia ter alguma chance. O cenário mais provável é que eles cercavam a presa, alguns iam para as pernas, outros mordiam o flanco, até que a vítima não aguentasse mais de tanta exaustão ou machucados. Essa estratégia de ataque era muito forte, mas mesmo assim, os fósseis sugerem que esses Mapussauros morreram no processo, talvez pisoteados pelo grandão ou atolados na lama enquanto eles comiam as carcaças. Eles morreram juntos, do mesmo jeito que eles caçavam juntos. Porém, na água, outro predador mostrou um estilo bem diferente. Muita gente acha que o espinossauro só comia peixe, mas ele deixou provas de que o cardápio era bem mais variado. Existe um fóssil famoso que mostra a vértebra de um pterossauro com um buraco redondo no formato que bate exatamente com o dente de um espinossauro. É uma marca de dente cravado fundo no osso, que só acontece se o predador realmente mordeu enquanto o pterossauro estava vivo ou tinha acabado de morrer. Isso refuta a ideia de que o Spino era só um pescador mal encarado. Ele provavelmente farmava qualquer jogador que desse bobeira perto da água, seja peixe, réptil voador ou até dinossauro. E o espinossauro gostava de caçar na malandragem. Ele tinha um corpo alongado e semiaquático, parecido com o de crocodilo, mas tamanho família. Imagina um animal de 15 metros boiando quietinho no rio, quase imóvel, só esperando o noob chegar perto. E além dos dentes, ele resolveu equipar nas mãos garras enormes, capazes de segurar qualquer coisa que tentasse se debater. Com essa build ele conseguia causar dano de perfuração e corte ao mesmo tempo. Os crocodilos de hoje já são assustadores. Agora imagina a versão que foi bufada 10 atualizações seguidas. Esse seria o espinossauro. Enquanto isso, no continente norte-americano, os fósseis revelaram um grande desastre. Em Utah, um bloco gigante de arenito preservou pelo menos 6 esqueletos de Utahraptor, incluindo adultos e jovens, tudo misturado com o que parecia ter sido a presa deles. A interpretação mais provável é que durante a caça todo mundo acabou caindo em uma armadilha natural. A presa pode ter ficado atolada num terreno lamacento e quando os raptores pularam em cima para atacar, ficaram presos também. No final eles caíram no bait da presa e morreram junto com ela. O detalhe mais marcante é que alguns esqueletos mostraram sinais de terem sido pisoteados pelos próprios companheiros enquanto afundavam. Isso dá a entender que na hora do desespero, a cooperação foi embora bem rapidinho. O instinto de sobrevivência falou mais alto e eles foram montando um em cima do outro. Nessa hora não teve fair play nenhum. Eles eram jogadores poderosos, com quase 5 metros e garras imensas, mas nada disso ajudou contra o lamaçal. Os raptores acharam que era só mais um noob dando mole e no final acabou sendo GG para eles. Essa ideia de caçada em grupo também aparece nos fósseis de Deinonychus, outro raptor famoso. Em vários lugares diferentes, paleontólogos encontraram ossos de Deinonychus misturado com os de Tenontossauros, um herbívoro bem maior que eles, seguindo sempre o mesmo padrão. Vários raptores mortos juntos de uma presa gigante. A explicação é que eles atacavam em grupo, mas nem sempre davam conta, e alguns acabavam morrendo junto com a presa. O trabalho em equipe deles não era perfeito igual uma matilha de lobo, era algo mais bagunçado, parecido com as hienas de hoje em dia, onde o grupo inteiro se junta num ataque caótico e violento. Por isso eles não pensavam direito e acabavam morrendo de bobeira, como se fosse um jogador agressivo numa partida de MOBA. As marcas de dente nos ossos também mostram que além de atacar o herbívoro, eles também mordiam uns aos outros no meio da confusão. Aquela garra em forma de foice que eles usam muito nos ataques provavelmente também servia para afastar os outros jogadores na hora de disputar o loot que estava no chão. Era uma bagunça de vários animais tentando arrancar pedaços da vítima e quem chegasse perto demais podia acabar tomando uma mordida ou arranhão do próprio parceiro de caça. Também é importante lembrar que os fósseis não guardaram só as histórias dos predadores. Os herbívoros também sabiam muito bem como devolver a porrada. O Triceratops, por exemplo, muita gente imagina que é só uma vaca com chifre, mas ele já deixou provas de que era um jogador bem agressivo e que batia de frente com o próprio T-Rex. Já encontraram ossos de tiranossauro com perfurações do tamanho e formato certinho dos chifres de Triceratops. Tem até um caso em que a cicatrização do osso mostra que o T-Rex sobreviveu
depois de levar uma chifrada violenta dessa. E os Triceratops não pegavam leve nem para os outros jogadores do próprio clã. Muitos crânios têm marcas de impacto, provavelmente de disputa por territórios ou parceiros. Era igual dois caminhões com chifres acelerando com tudo um para cima do outro. Quem já viu dois carneiros brigando tem uma boa ideia de como é, só que 20 vezes maior e mais violento. Outro exemplo clássico é o Stegossauro. Ele tinha aquela fileira de placa nas costas que chamam a atenção, mas não era a arma principal. O verdadeiro perigo vinha do Tagomizer, que era o conjunto de espinhões que ele tinha na ponta da cauda. Já acharam ossos de alossauros cheios de buracos redondos atravessando vértebras e quadris, e esses buracos batem exatamente com o tamanho dos espinhos de Stegossauro. E teve mais um caso de osso que cicatrizou, mostrando que o predador sobreviveu por meses depois da espetada fatal. A força que ele tinha na cauda era tanta que podia atravessar o osso duro e sair do outro lado, basicamente um chicote gigante com espinhos. As marcas nos próprios espinhos de Stegossauros reforçam que eles eram usados com frequência. Em vários casos, acharam espinhos com pontas quebradas e depois regeneradas, que era o sinal de uso repetido em combate. E isso refuta a ideia de que esses espinhos eram só de enfeite. Muito pelo contrário, eles revidavam com prazer, e o predador que chegasse perto sem cuidado ia acabar com o espinho atravessado na cabeça. E se o Stegosaurus era o chicote espinhoso, o Anquilossauro era o dinossauro mais tanque da história. Praticamente uma rocha indestrutível. Ele tinha um corpo coberto por placas ósseas, e na ponta da cauda um porrete gigante feito de osso sólido. Estudos sugerem que um golpe dessa cauda conseguia esmagar a perna de um T-Rex como se fosse um galho seco. O Anquilossauro era como se fosse o Saitama da pré-história. Era só um golpe para acabar com qualquer luta. Já encontraram fósseis de Anquilossauros com placas laterais quebradas e depois cicatrizadas, provavelmente resultado de disputas com o próprio clã. Isso indica que o porrete não servia só contra predadores, mas também contra rivais da mesma espécie. Talvez durante disputas de acasalamento, dois jogadores ficavam lado a lado e tentavam acertar a skill de porrada com a cauda até conseguir quebrar a resistência do inimigo. Imagina essa cena de duas fortalezas ambulantes tentando penetrar a defesa um do outro. E ainda tem um jogador cabeçudo aqui que não fica atrás nessa lista. O Pachycephalossauro tinha um crânio com mais de 20 centímetros de osso compacto no topo. Era uma build interessante porque ele investiu todos os pontos de defesa na cabeça. Durante muito tempo, a dúvida era se eles realmente usavam isso para bater de cabeça. E mais uma vez a resposta veio com os fósseis. Muitos crânios apresentaram marcas de lesão, fraturas e até infecções que foram cicatrizadas, e isso é sinal de impacto repetido. Encontraram até ossos de jovens com essas marcas, indicando que eles começavam a bater X1 logo no early game, antes de virarem adultos. Esse estilo de vida do Pachycephalossauro era meio insano, porque ele passava anos batendo a cabeça em outros indivíduos, acumulando lesões e cicatrizes no crânio. Alguns acabavam morrendo de infecções provocadas por essas pancadas, o que reforça que a prática era realmente arriscada. Mas, se eles continuaram fazendo isso por milhões de anos e deu certo, é porque era vantajoso de alguma forma, então não dá nem pra criticar. Depois de analisar todos esses exemplos, deu pra gente perceber que a violência entre os dinossauros era algo completamente normal. Desde os carnívoros mordendo a cara um do outro, até os herbívoros transformando a cauda e o crânio em armas. Cada cicatriz, cada osso furado e cada espinho quebrado é uma prova real de que a socialização naquela época não era nada tranquila. Agora deixa eu te perguntar, você lembra do Carnotauro do filme da Disney? Eu fiz um vídeo sensacional explicando por que esse bicho era um demônio. E além disso, você já imaginou se tu conseguiria sobreviver aos dinossauros mais mortais do Jurassic Park? Então vem ver o vídeo que eu fiz explicando exatamente como você faria para encarar essas máquinas de matar. É só clicar aí nas caixinhas para assistir. Agora deixa seu like jurássico, se inscreve no canal e compartilha com seu amigo para ele conhecer esse lado sombrio dos dinossauros. E até a próxima!